Cafezinho, Dona Helena. Mulheres inspiradas na clássica Helena de Troia. Justamente uma referência de mulher que viveu um dilema amoroso com consequências éticas e sociais. Justamente a Guerra de Troia. Mas de Troia, nós vamos passar para a zona sul do Rio de Janeiro, mais especificamente para o bairro do Leblon. E da Antiguidade Clássica, nós vamos passar para o século XX e o século XXI. E da esposa de um rei, nós passamos para mulheres de classe média e classe média alta, que amam, que sofrem e refletem sobre as suas escolhas. E assim nós temos as Helenas de Manuel Carlos, que sempre enfrentaram um dilema moral diante de si. Como vocês sabem, o autor de novelas Manuel Carlos, criador das grandes Helenas do Leblon, faleceu agora em janeiro de 2026. E como nós gostamos de novela, sobretudo de novelas antigas, afinal de contas, esse aqui é um canal de história, bora analisar essas clássicas personagens. Vem comigo! Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a esse canal que fala sobre museus, história, o século XIX e outras cositas más. E entre as cositas más de hoje nós temos as Helenas de Manuel Carlos. Naquelas novelas que tinham o cotidiano íntimo dos personagens, as histórias familiares de dentro de casa como um espaço de grandes dramas humanos. E já virou um meme, né, gente? A história da Helena rica que sofre apenas por amor, já que sua vida financeira do Leblon vai muito bem, obrigada. Sem ter que se preocupar com aluguel, dinheiro para passagem de ônibus, empréstimos no banco e outras cositas más. Sobretudo a Helena clássica da Vera Fischer, que desmarcava todos os seus pacientes quando ela não estava muito bem com as questões familiares. Eu vou ter que sair e não sei a que horas eu volto. Mas Helena, hoje tem cliente remarcado 2 vezes. Paciência. Dona Henriqueta pediu pra ser atendida às 9. É o único horário que ela pode. Ah, não vai dar não, Antônia. Olha, essa semana eu tenho que ir cedo pra casa. E Helena já chegou? Nada. Desmarcou 2 clientes. Não foi trabalhar hoje, não? Só vou depois do almoço. Então, Ivete, você desmarca as 3 primeiras clientes que eu tenho depois do almoço. Ai, Ivete, ela não vai vir nem à tarde. Pode remarcar. Vou trabalhar só de segunda a sexta, pra viver melhor. E a gente sabe que pobre também tem os seus problemas familiares, mas ele engole seco e tem que trabalhar, né, gente? Ele não consegue desmarcar nada. Mas assim, dito isso, eu queria falar pra vocês que as Helenas são, em essência, mulheres de classe média. Mulheres batalhadoras, mulheres que fizeram a própria vida. Elas não são herdeiras, elas não são ricas. Então elas são ou de classe média ou de classe média alta, como era, por exemplo, a Vera Fischer com sua clínica de estética que ela desmarcava os pacientes. Mas nem todas estavam na mesma situação financeira da Vera Fischer. A Helena de Por Amor, vivida pela Regina Duarte, era mais batalhadora e certamente não remarcaria pacientes assim tão facilmente se ela tivesse uma clínica. E a primeira Helena de todas, a Lilian Lemmert, também. Tanto é que, em todas as novelas, a Helena de classe média ou média alta enfrenta algumas questões com os ricos. Elas têm embates com os verdadeiramente ricos. A Helena de História de Amor, por sinal, eu não gosto muito de história de amor, tá? Já vou falando pra vocês. Enfrenta a rica chatíssima, que casou com o bofe que ela queria, que era a Carolina Ferraz. Carolina Ferraz que de fato tem a cara de eu sou rica! E essa Carolina Ferraz fazia a Paula ricaça. E aí tem o núcleo dos ricos. A Helena de Por Amor, também a Regina Duarte, aquela que troca os bebês na maternidade, também tinha um embate com a personagem da Suzana Vieira, que era a Branca Letícia. A Branca Letícia, sim, era ricaça. A Helena, não. A Helena era classe média. Então, as Helenas não são do núcleo pobre. Não é isso. Não tô falando que elas estão aí passando fome, morando embaixo da ponte. Não é isso. Elas não são nem mesmo de uma classe média mais baixa, mais remediada. Não. Mas elas são de uma classe média média ou de uma classe média alta. Tanto é que tem várias cenas das brigas do divórcio entre a Maria Eduarda e o Marcelo na novela Por Amor, em que ele fala que o filho dele não deveria ficar frequentando a casa da Helena.
que fica em prédio de segunda categoria. Foi ele que falou isso, segunda categoria. Um prédio no Leblon, hein, gente? Eu sei que não é um prédio que fica na frente da praia, mas é tipo no quarteirão de trás. 2 quarteirões no máximo. Olha, gente, que seja um mísero apartamento de 2 quartos, onde vivia ela e a filha Maria Eduarda. Por sinal, né, gente, filha com quem ele se casou e ele tirou desse prédio que supostamente era de segunda categoria. E que antes, gente, quando ele não estava brigado com ela, quando não tinha essa história de divórcio, esse prédio não tinha problema nenhum, tá? Agora tá virando prédio de segunda categoria. Escuta aqui, não adianta bufar que eu não vou perder a calma com você. Em primeiro lugar, o prédio que a minha mãe mora não é de segunda classe, é da classe a que eu pertenço e com muito orgulho. Esse AP, gente, de segunda categoria, que deve estar custando hoje entre 2 e 4 milhões de reais. Talvez até mais se tiver reformado, né? Se fosse na frente da praia, aí o céu é o limite. Não, você e a sua família costumam achar que vocês são melhores que todo mundo, mas não são, não. Melhor do que vocês, pelo menos nós somos. Que é, hein? Você não queria ver o meu filho? Então olha, ele tá aqui. E deve estar assustadíssimo de ver o idiota do pai dando esse show no calçadão. Então, assim, levando em consideração a realidade brasileira da esmagadora maioria das pessoas no Brasil que se equilibram na corda bamba da falta de dinheiro, muitas vezes até com dívidas, sem poder fazer sua viagem a Veneza, igual são os primeiros capítulos de Por Amor, a Tóquio, igual em Laços de Família. A gente vendo por esse lado, a maior parte das pessoas acham que as Helenas são ricas. Mas isso, gente, é porque a desigualdade no Brasil é muito grande e muito cruel. E aí parece para a maior parte das pessoas que elas são ricaças, mas não. O que o Manuel Carlos estava fazendo era construindo mulheres batalhadoras, mulheres que fizeram a sua própria vida, mulheres que venceram sozinhas, que não são herdeiras de grande fortuna, tá bom? Sem sufoco financeiro, mas também não são Branca Letícia, nem a Alma. Quem é que lembra da Alma de Laços de Família? A tia do Edu, que casou com a Camila. Hoje em dia tem muita gente que almeja ser rica, miliardária, na casa das dezenas e dezenas de milhões. Ou até centenas de milhões, por que não? Mas no fundo, a gente sabe que isso é muito raro de acontecer. E o melhor que a gente pode almejar na vida é ser uma Helena do Manuel Carlos. Agora, sem os problemas familiares, né, gente? Só com a situação financeira razoável. Essa em que qualquer desentendimento na família, você vai pra frente do mar, você fica olhando os 2 irmãos e pensando, refletindo como você vai conseguir solucionar aquele problema. Agora, se elas têm um embate com as ricas das novelas, verdade seja dita, o maior embate mesmo é sempre com os seus dilemas morais. No caso da Helena de Por Amor, o dilema passa a ser muito mais do que moral. Ele chega a ser um dilema criminal, ele é um dilema jurídico. O que ela cometeu foi um crime, a troca dos bebês. Mas, de maneira geral, elas sempre se encontram em encruzilhadas difíceis onde precisam decidir o que fazer. Por exemplo, a Helena da Vera Fischer teve 2 encruzilhadas, 2 dilemas morais para decidir como agir. E nessas 2 possibilidades de você, espectador, conjecturar se ela agiu certo ou não, se ela estava errada ou não, ela teve que saber o que fazer diante da própria filha, apaixonada pelo namorado dela, e depois ter que continuar amando essa filha e convivendo bem com esse genro. É difícil, né? Convenhamos, né? E aí? Bater de frente com a filha ou deixar o namorado ir e não atrapalhar aquele romance? Pelo que ela luta? Pela felicidade da filha ou pela felicidade dela? Qual amor é maior? O amor a ela própria ou o amor que ela tem pela filha? Sei que muita gente acha errado renunciar à própria felicidade pela felicidade dos filhos. Mas que felicidade pode haver quando os filhos são infelizes? E me pergunto, que mãe pode rir quando o filho chora? E eu sei que nesse quesito de felicidade própria ou felicidade da filha, isso se parece muito com a novela Por Amor, porque a troca dos bebês tinha a ver com isso também. E no caso de Por Amor, era ainda pior, porque nesse caso passava por cima do Atílio, que era marido dela.
estraçalhando os sentimentos dele, porque um amor por um filho seria maior do que o amor por um namorado ou por um marido. E isso, no caso, é uma coisa que muitas pessoas se identificam, né? Na ideia de salvar um filho, ou salvar um marido, ou salvar um relacionamento, a maior parte das pessoas acaba optando por salvar um filho. E olha que a gente não está falando de um filho criança, porque se fosse um filho criança, aí você tem certeza que seria quase 100% das mães que diriam sim, ela agiu correto. A gente está falando de uma filha que já é adulta. Nos dois casos, as filhas já eram adultas. E mesmo assim, a Helena optou pela felicidade de uma filha que já era adulta, que já poderia conquistar a felicidade de algumas outras formas. Ou que já poderia encarar algumas decepções na vida. Mas eu falei para vocês sobre a primeira encruzilhada da Helena da Vera Fischer, que era decidir se quem ia ficar, quem teria o direito a ter esse romance com o gatíssimo do Reinaldo Gianecchini, que era o Edu, o médico da novela Sobrinho da Alma. Mas agora vem outra, minha gente, porque essa Helena daí da Vera Fischer, ela teve 2 momentos de botar a mão na consciência e pensar, meu Deus, o que eu faço? Porque a Helena da Vera Fischer, ela também passa por cima, estraçalhando, os sentimentos de alguém que é o seu amor romântico, o personagem do Tony Ramos. E por que isso, minha gente? Porque ela já namorava o Tony Ramos, que era um cara muito legal, que era um cara muito parceiro, que não era um troglodita igual o José Maier costuma ser nas novelas do Manuel Carlos, por sinal, nunca gostei de nenhum dos personagens que ele fazia. Mas, para tentar salvar sua filha Camila, que estava com câncer, era uma leucemia, a Vera Fischer, né, a Helena, resolve engravidar de novo do pai da menina, que não é o Tony Ramos, porque o Tony Ramos é uma pessoa nova, um relacionamento novo. Ela já estava namorando com o Tony Ramos, mas ela vai lá transar com o outro, entendeu? Que no caso era o José Maier, que era um namorico dela, da época que ela era novinha. Por sinal, o José Maier, que também não sabia que era pai da Camila, e nem sabia que a Vera Fischer estava indo lá atrás dele, na verdade só atrás do esperma dele, né? Porque tudo que ela queria era engravidar. E ela não estava aí para ficar contando as intenções dela para ninguém, não. Ela vai, faz e acontece e dane-se. Ela tem um objetivo, ela tem uma meta, ela tem algo a cumprir e ela vai fazer. Como diria a Dona Sebastiana, né? Feita pela Tânia Maria no filme O Agente Secreto. E ela fez porque ela tinha que fazer. E ninguém tem que ficar sabendo disso. Porque a Tânia Maria lá, a Sebastiana, também não falou. Ela disse, fiz 3 coisas e não vou dizer o que é. É o famoso ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu resolvo as coisas do meu jeito. Gente, fiz porque eu tinha que fazer é a coisa mais Helena que pode existir. E ninguém vai ficar sabendo. Era a intenção delas de que ninguém ficasse sabendo. Mas como é novela, todo mundo vai ficar sabendo. E todo mundo vai ficar conjecturando, falando, fofocando se aquilo que ela fez tá certo ou se tá errado. E a Helena original, hein, gente, que inspirou o nome? A Helena de Troia. Ela era casada com o rei Menelau, um espartano. Ele era rei de Esparta. E Esparta era uma cidade-estado da Grécia. Ele era bem mais velho do que ela. Mas assim, era marido dela, né? No entanto, ela se apaixonou pelo troiano Paris e fugiu com ele. Dizem que Helena foi raptada, por isso se dá a guerra entre gregos e troianos, para recuperar Helena. Mas uma mulher apaixonada não é raptada. Ela vai porque ela quer. Ou seja, ela fez porque ela tinha que fazer. É uma Helena. E a felicidade dela gerou uma guerra. No caso das Helenas do Manuel Carlos, pode ser a felicidade delas que gere uma guerra ou, sobretudo, a felicidade de um filho. Aí sim, a guerra vai ser gerada. E essa guerra de Troia foi culpa da Helena de Troia? Não. A culpa foi do Menelau, né, gente? E de todos os outros homens que acham que podem matar quando perdem uma mulher. Por sinal, isso daí no Brasil, né?
Continua muito em voga, né, gente? Os homens que acham que podem matar quando uma mulher foge deles. Mas assim, né, levando lá para a Grécia Antiga, para a época era o dilema moral que colocou uma espada em cima da cabeça daquela Helena. Percebam o nome, Helena de Troia. Mas ela era grega, né? Ela se tornou de Troia por vontade dela, que as pessoas chamam de um possível rapto. Mas foi vontade dela, daquela espartana, daquela grega, em se tornar Helena de Troia. Ao final da guerra, como vocês sabem, os gregos venceram graças ao famoso presente de grego, que todo mundo sabe hoje em dia que é um presente que vai te ferrar, né, gente? Vocês nunca recebam um presente de grego. E esse presente era um grande cavalo de madeira que estava cheio de gregos escondido dentro e foi dado como presente de rendição, de fim da guerra. De olha, troianos, vocês venceram. Tá, vocês venceram. Daí os troianos puxaram o cavalo para dentro da muralha de Troia e beberam a noite toda para comemorar o fim da guerra. De madrugada, com todos os troianos dormindo bêbados, os gregos saem do cavalo e matam todos eles. Por isso, o presente de grego vai sempre te ferrar. Cuidado com o presente de grego. Como os gregos vencem a guerra, Helena volta para Menelau e volta a ser rainha de Esparta. Mas como uma boa Helena do Leblon, ela também passa o resto da vida com a culpa dessa enorme tragédia que ela teria causado com a sua fuga atrás de outro boy muito mais gato do que o marido dela. Agora, uma coisa que temos que pontuar é, além dos diálogos maravilhosos de Manuel Carlos, coisa rara hoje em dia, boas atuações, ritmo, cadência de novela, na estrutura de novela da antiga Globo do Velho Testamento. Aquela Vênus platinada que tinha bala na agulha e gostava de esfregar na cara de todo telespectador que ela era rica. Para além disso tudo, que era de fato maravilhoso, a gente não pode esquecer que essas novelas também são cheias de machismo. Muito machismo. Não só com personagens masculinos muito machistas e outros femininos machistas também, mas porque várias histórias giram em torno de triângulos amorosos, às vezes até quadriláteros amorosos, que é o caso de História de Amor, em que fica evidente a maldita rivalidade feminina por causa de macho. E às vezes uns machos que não valem nem a pena, que era o óbvio caso do Marcelo, feito pelo Fábio Assunção na novela Por Amor, né? Não estava valendo a pena e tinham duas mulheres brigando, uma até empurrou a outra de cadeira de roda dentro da piscina por causa de Marcelo. E Marcelo não era flor que se cheire, também filho daquele pai e daquela mãe, a Branca, realmente não podia ter vindo grande coisa, né? Vamos com outro exemplo aqui. José Maier em História de Amor. Já falei que eu não gosto de José Maier nessas novelas do Manuel Carlos. Nunca gostei de nenhum personagem. Nossa Senhora, tenho ranço, sempre tive. Mas então, José Maier de História de Amor, disputado por Helena, também pela esposa Paula, que eu falei pra vocês, a Carolina Ferraz, riquíssima, e a sócia também, que era vivida pela Lília Cabral. 3 mulheres querendo um bofe daquele, tá? E o ex-marido da Helena, gente, que era vivido pelo Nuno Leal Maia, era super machista também e ficava rechaçando a filha, olha só, rechaçando a própria filha, que era adolescente e engravidou de um outro adolescente que também era um cabeça perdida aí na vida. Eu até entendo, gente, o ódio de um pai ou de uma mãe com uma filha adolescente que faça um erro desta magnitude. Uma filha que não está mais estudando, uma filha que não está trabalhando e que ainda por cima vai engravidar de um namorado que também não está trabalhando, também não está estudando. Eu entendo a raiva, tá? Mas era um blá 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 de você não é moça casada, de você engravidou sem ainda estar casada. Gente, o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que quem vai sustentar essa criança é a própria Helena e o seu ex-marido, o Nuno Leal Maia, né? E a própria Helena não falava isso. Ai, minha filha, você ainda não é casada, não tá grávida, não tá casada. Que ranço, que ranço. Eu não gosto
de História de Amor, tá, gente? Não gosto dessa novela. Eu achava até a abertura brega, aquele casal andando na rua, atravessando a rua na frente dos carros, aí andando na praia, na areia da praia, esfregando o pezinho na areia da praia, e o pombo, aí eles focam no pombo, aí o pombo, nossa, que breguice, aquela música brega também. Agora, meu maior ranço com História de Amor é a Joyce. Eu odiava. E eu sei que vai ter muita gente que vai dizer que odiava a Joyce também. A Joyce era um saco. E eu, minha gente, como eu era adolescente e como eu estava muito influenciada também pelos padrões de beleza da Globo, né, que enfiavam na gente, por exemplo, uma Carolina Ferraz, que é lindíssima. Eu, além de achar a Joyce chata, eu achava que a Joyce não tinha beleza. E como diriam os personagens de Paulo Gustavo, na vida, quando você não vem bonita, você tem que vir espiritualizada, entendeu? Você tem que ser ao menos simpática, porque senão fica difícil pra você. Você já não é lá grandes coisas, assim, na renderização, na diagramação. Você ainda vai ser chata? Pensa, vamos pensar, vamos refletir sobre esse assunto. E hoje em dia, né, gente, eu olho a Carla Marins e eu fico assim, Neira, você era doida? A moça é bonita. Mas é isso, né, gente? Eu tava acostumada com o restrito padrão Globo de beleza. E naquela época eu achava que a Carla Marins não era bonita. Hoje em dia eu olho e falo que eu tinha batido a cabeça. Pra mim, novelas boas mesmo do Manuel Carlos com Helena foram Por Amor, da Regina Duarte, ou seja, esquece a História de Amor que a Regina Duarte fazia, esquece, e pensa em Por Amor, da Regina Duarte. E também Laços de Família, feito pela Vera Fischer, aquela que desmarcava os pacientes da clínica. Em Por Amor a gente tem a Helena e a Branca em cima do Atílio, ou seja, mais uma vez um triângulo amoroso, duas mulheres disputando o macho. Pelo menos o Atílio era bem mais maneiro, bem mais legal do que o José Maia, tá bom? O Antônio Fagundes fazia um personagem muito mais legal. Por sinal, o próprio Atílio era mais legal, e a gente viu isso no final da novela, que ele era mais ético, mais leal, mais certinho do que a própria Helena. Mas sim, tinha aí esse triângulo amoroso em cima, né? Em que o Atílio era o foco principal, ou seja, um triângulo do machismo. E nós também temos a Maria Eduarda e a Laura, aquela loirinha, a Viviane Pasmanter, que fazia, né, brigando por causa do Marcelo, o Fábio Assunção, que a gente viu que o Marcelo também não valia nada. Eu sei que ele era rico, eu sei que ele trabalhava, diferente do namorado da Joyce, mas assim, não era grandes coisas também, né? E olha que além disso, desses triângulos amorosos bem machistas, tinham outros pontos bem machistas nessas novelas, que eram outros personagens, né? Outros homens que eram verbalmente ou fisicamente muito violentos com as mulheres, né? Eles apareciam muito nessas novelas e eram assuntos assim muito comuns, muito corriqueiros, e você até poderia dizer assim, ainda, mas é reflexo de uma época, a novela queria trabalhar essa questão, queria mostrar como é que era, mas assim, essas mulheres na novela, esses personagens femininos na novela aceitavam muito mais do que aceitariam hoje em dia, né? Muitas abaixavam a cabeça, muitas outras personagens amigas, vizinhas do prédio, ou sei lá da onde, do trabalho, diziam que era assim mesmo, que o homem era assim, dava uma passada de pano, por vezes, né? Então, assim, difícil de assistir, né? Seu talão de cheque. Eu não tenho nada a ver com esse maldito bebê, já te falei. Maldito bebê? Maldita hora que te conheci, isso sim. Sabe por que você não quer? Quer saber? Porque eu não quero ter filho, só isso, nunca quis, pô. Mentira! Mentira! Você já quis da sua primeira mulher, aquela loura oxigenada que morava aqui do lado. Você mesmo me contou num dia de bebedeira, não lembra não? Que isso, você tá delirando. Ela é que não queria, porque te passava pra trás e se mandou na primeira oportunidade. Cala a boca. Mas ela era branca, não era? E que besteira é essa que você tá falando agora? Besteira não, verdade? Com ela você queria porque ela era branca. Para de gritar! Você tem preconceito, você é um tremendo racista. Preconceito, eu? Racista? Se eu tô com você há 4 anos, desfilo com você pra tudo quanto é lado. Ah, sei. Uma crioula bonita, gostosa, todo homem quer. Agora, filho negro é outra coisa. Andar com o criolinho pela rua, levar ele pra escola, assumir que ele é seu filho, isso é que você não quer. Racista, 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 racista. Mas eu achava essa rivalidade feminina muito tosca.
Olha essas novelas. Já achava naquela época, eu olhava e ficava, ai gente, ficar brigando assim. Ai, porque o homem, né, só tem assunto, o assunto é sempre o Marcelo, porque o Marcelo isso, que o Marcelo aquilo. E também, além de estar brigando, porque o Marcelo vai ficar comigo, o Marcelo vai transar comigo, o Marcelo vai beijar comigo, também, quem é que vai dar um filho pro Marcelo? Porque o Marcelo quer ser pai, quem vai engravidar do Marcelo sou eu, para dar um filho pro Marcelo, e quem é que vai formar família com o Marcelo? Gente, deixa Marcelo adotar uma criança aí, se virar sozinho. Não enche minha paciência, não. E além disso, o seu Manuel Carlos também tinha um hábito de punir as mulheres que tinham alguma suposta falha de caráter. Suposta, vamos lembrar disso. Por exemplo, a empregada doméstica da ricaça Alma, a Alma era feita pela Marieta Severo em Laços de Família, teve gêmeos com o marido safadão da Alma. O marido dava em cima da empregada doméstica, até que ele conseguiu e ela engravidou. O que o Manuel Carlos fez com o papel, né, com a personagem da empregada doméstica? Ele matou a empregada doméstica, a personagem morreu, né, morreu no parto. Foi assim que ele resolveu a questão. Daí a Alma ficou com os filhos dela para criar. Por sinal, algo que a Alma sempre quis, né? Ela sempre quis ser mãe, ela não conseguiu ser mãe. E quando a irmã dela morreu, ela ficou com os sobrinhos para criar. Mas os sobrinhos já eram razoavelmente crescidos, eram crianças quase adolescentes. No caso desses bebês gêmeos, ela pegou, assim, recém-nascidos para criar. Então, assim, ó, a Alma finalmente foi mãe. Já na casa, já entrada nos seus 50 anos de idade aí, mas ela finalmente foi mãe. Ou seja, o Manuel Carlos puniu a empregada doméstica. E não o marido da Alma, porque quem é que estava dando em cima de quem? Era a empregada doméstica que estava dando em cima ou era o marido da Alma? Quem é que era casado nessa história? Era a empregada doméstica que era casada ou era o marido da Alma? Quem é que merecia punição? Quem é que merecia morrer nessa história daí para matar alguém? Será que não é esse boy? Que por sinal era bem mais novo que a Alma e estava casado com a Alma por interesse financeiro. E mesmo assim a Alma tinha coragem de criticar a diferença de idade da Helena, da Vera Fischer, com o sobrinho dela, que era o Edu, o Reinaldo Gianecchini. Ela achava um absurdo uma mulher mais velha tá com o sobrinho dela. No entanto, ela era casada com um boyzinho, bem mais novo do que ela. Uns 25 anos mais novo do que ela. E claramente por interesse financeiro. No caso do Edu, Edu estava apaixonado pela Vera Fischer, né? Pela Helena. Ali não era o caso. E quem morreu foi esse moçoilo? Foi esse moçoilo que passava a novela toda na piscina tomando seus drinks? Cantando a empregada que tinha bundão? Foi o moçoilo que morreu? Não, não foi. Foi a empregada doméstica que morreu. Tá bom pra vocês? E isso se repete em outra novela. Laura, gente, aquela insuportável que dava em cima do Marcelo, né, do Fábio Assunção, também engravidou de gêmeos e também morreu. O autor repete assuntos. O autor repete fechos, soluções. Por sinal, não é só nisso que ele repete, não. Tem outras coisas que ele repete e também não conseguiu trabalhar numa novela, queria trabalhar algumas coisas numa novela, não conseguiu, aí emplacou em outras. Mas nesse caso ele repetiu muito claramente, né? Ele fez uma mulher engravidar de gêmeos para que outra pessoa criasse aqueles gêmeos. E assim, gente, o Marcelo, né, o Fábio Assunção, ele conseguiu ter os filhos que ele tanto queria, com o DNA dele. Já, né, que o filho da Maria Eduarda, na verdade, não era filho dele, era filho da Helena com Atílio. Eles é que estavam criando porque a Helena trocou os bebês na maternidade, mas assim, não era filho dele. E ele super queria ser pai. E nessa de querer ser pai, também é uma versão, assim, mega complicada, mas não vou ficar criticando também, cada um tem a sua visão. Mas assim, um pouco mais complicada de que, o filho adotado não é meu filho, assim, ele não ia querer ficar criando o filho da Helena com Atílio, não era o sonho dele. No caso, ele até queria, né, mas acabou não acontecendo isso. Mas ele até queria porque já era uma criança que ele estava criando desde nascida, era uma criança que ele achava que de fato era dele. Mas no fundo mesmo, ele queria um filho dele, com o material genético dele. E ali ele conseguiu. Com a Laura, né? A Laura engravidou de gêmeos e morreu. E ele ficou criando ali aquelas crianças. Quer dizer, Maria Eduarda ficou criando aquelas crianças, né? Porque ele vivia para trabalhar e encher o saco. Então, mais uma vez, gente, na novela Por Amor, né? Ele já tinha punido a mulher, a Laura.
e não o Marcelo. Por sinal, gente, as cenas de todo mundo culpando a Laura por ter embriagado o Marcelo para conseguir transar com ele, justamente nessa transa que ela engravidou dos gêmeos, como se ele fosse uma vítima arrastada e estuprada. É bem ridículo, né, gente? Isso é bem ridículo. Porque se ele estivesse tão bêbado assim para perder a noção das coisas, seria justamente a coisa dele que não ia subir. Não tem como ele perder totalmente a noção das coisas, porque senão a coisa não sobe. Ou então não se manteria em pé por muito tempo para essa moça engravidar de gêmeos. Agora vamos ver quantas Helenas foram e quais eram seus dilemas morais, novela a novela, uma a uma. Bora lá na lista? Primeira novela com uma Helena do Manuel Carlos é Baila Comigo, de 1981. A atriz era Lilian Lemmertz. Qual era o erro dessa Helena, ou o dilema dessa Helena? Ela envolve-se com um homem casado. Em 1981, aquilo era uma coisa que ela devia ter botado a mão na consciência e não se envolver com um homem casado. Veja, a culpa é da Helena e não do homem casado que está se envolvendo com uma mulher que era solteira. Onde está o erro? Onde está o Wally? Tá na Helena ou tá nesse homem casado que tá saindo com Helena, tá tendo um caso com Helena? Bom, mas naquela época, em 1981, Helena tem esse dilema, né? Ai, meu Deus, esse homem casado, não sei quem, lá, e ela prossegue com esse relacionamento. Ela separa os filhos gêmeos, ela engravidou de gêmeos. Ele gostava... Olha, Manuel Carlos gostava de botar a mulher grávida de gêmeos, vocês não acham, não? Mais uma vez na gravidez de gêmeos. Mas aí o que ele faz? Ele tá, por sinal, mais uma vez ele tá punindo quem engravida de gêmeos, né? Se você parar pra pensar, não matou a Helena, mas a Helena vai ficar muito mal, porque ela teve uma ideia de jirico. A ideia foi de jirico, realmente. Essa novela eu não vi, deve estar aí na Globoplay, né? Vocês sabem que a Globoplay tem as novelas antigas da Globo, não são todas, mas tem muitas lá, por sinal eu aconselho, são novelas ótimas, essas antigas são muito legais. E até posso ver, depois eu vou procurar pra ver se ela é boa mesmo. Mas ela separa os gêmeos que depois foram feitos pelo Tony Ramos. Por sinal, antes da Globo fazer as gêmeas, né, Ruth e Raquel, com a Glória Pires, eles já tinham feito alguns jogos de cena com o Tony Ramos para gravar esses gêmeos aí. Mas então, Helena, Lilian Lemmertz, ela separa os gêmeos. Não faz o menor sentido, gente. Ela deixa que esse homem casado aí, que era rico, tá? E tinha uma esposa aí rica também. Então ela deixa que esse homem rico leve um dos gêmeos para criar e ela fica com o outro. Faz sentido isso? Será que é porque ela achava que ela não tinha como criar os dois, porque ela não ia ter dinheiro para isso? Você vê também que não tinha muito nessa história daí, naquela época não tinha, né? Esse negócio de pensão alimentícia, de que o homem é obrigado a ajudar os filhos que tem, né? Nem ajudar, né, gente? É, de fato, contribuir com tudo que essa mulher precisa de dinheiro para poder criar essas crianças. O que esse homem casado fala para a esposa dele? A esposa de verdade, né? Ela sempre quis engravidar e não conseguia, eles não conseguiam ter filho. Então ele vai e adota essa criança. E a esposa dele não sabia que, na verdade, era filho dele com um amante, que é a Helena. Mas assim, e aí vai viver com eles, fica ricaço, é um Tony Ramos ricaço, enquanto que o outro Tony Ramos é um Tony Ramos de uma classe média, né? Mais média, que tá vivendo com a Helena, para vocês verem que Helena nunca foi um personagem rico, tá? A Helena sempre foi uma coisa de classe média. Mas é isso, esse é o problema de Baila Comigo, esse é o problema da Helena. Helena se envolveu com um homem casado e Helena separou os gêmeos que ela teve. A Lilian Lemmertz, em Baila Comigo, ele colocou assim como protagonista da novela dele uma mulher madura. Tem duas frases especificamente, não sei se no mesmo momento. Uma que ela diz assim, eu tenho 45 anos, casada e ardendo. E outra é uma que ela diz pra filha, me pergunta a partir de que idade a gente acha que não dá mais para recomeçar. O que tá me faltando? Quem me vê vai dizer. Mas ela tem tudo. Claro, não existe fartura, mas a geladeira não tá vazia. Tem uma mesa ampla esperando a família. Então, o que tá me faltando? Baila Comigo era a história de uma mãe
que era Lilian Levers, Helena, que se sacrificava por aquele filho, por aquele amor, né? Aquela mãezona. A outra Helena é de uma novela que eu também não gosto, que é Felicidade. Então a gente viu que a primeira Helena foi de 1981 e a segunda Helena aparece numa novela de 1991, ou seja, 10 anos depois, vem uma Helena de novo. Essa novela Felicidade, a atriz era Maitê Proença. E qual foi o erro, o dilema da Maitê Proença, dessa Helena daí? Ela oculta a identidade do pai da filha dela, por sinal uma atriz mirim que eu achava chata. Eu achava a Joyce chata, eu achava a Bia chata, eu acho que era Bia o nome dessa menina. Era bonitinha pra caramba, mas achava chata. Depois ela participou de outras novelas, essa atriz eu não sei o nome, mas se você estiver vendo isso aqui, ou se alguém que você conhece está vendo isso aqui, desculpa, tá? Mas assim, bonita você era, mas eu achava chata, mas às vezes é culpa do personagem, não é culpa da criança, né, gente? Continuando, né, porque eu vou dando aí minhas opiniões, vou comendo uva aqui, peraí. Não gosto da novela Felicidade, não gosto. Acho estranhíssima. Eu era pequena, eu acho que eu devia... 91, eu tava com 9 anos, olha aí. Eu lembro da Maitê Proença botando uma barriga falsa para enganar alguém que tava grávida. Um negócio meio doido. Eu acho que essa Helena daí foi a Helena mais doida que eu vi. Uma Helena... Olha, engraçado esse negócio da barriga falsa para enganar alguém. Aí eu lembro que como ela não tava grávida de verdade, né, gente? Aí ela disse que a criança nasceu morta. E aí fizeram, né, obviamente compraram um caixãozinho branco, normalmente é o caixãozinho que enterram crianças, no caso era até um bebê recém-nascido, né, mas ela não tinha bebê nenhum pra botar ali dentro, né, porque ela não estava grávida. Aí eu não sei como, ela deve ter, sei lá, o que ela fez, porque ela não lembra mais que eu era criança, ela deve ter subornado alguém, sei lá, e do necrotério ou do próprio cemitério, né, não sei, novelas, porque... foi colocado ali um tijolo. Eu era criança, mas eu lembro disso. Tinha um tijolo dentro do caixãozinho do bebê. Olha que coisa mais... Vocês não acham macabro isso, não? Achei de um mau gosto. Sabe, bebê recém-nascido morto. Um mau gosto. Ainda por cima, mentira da cabeça dela, que ela fez isso pra enganar alguém. Que Helena é essa? Pra ser a mocinha da novela é muito impróprio. Nosso filho não vai nascer nunca mais. O que você tá dizendo? Exatamente isso que você ouviu. O nosso filho não vai nascer nunca mais. Mas esse filho só existiu pra gente sair daqui de Vila Feliz. Eu não tô entendendo. Marco! Se nós não vamos sair daqui, esse filho também não vai nascer aqui. Para com isso! Para, Helena! Para, não! Olha aqui! Aqui! Acabou! Acabou! Não tem mais filho! Não tem filho nenhum! Olha o nosso filho aqui, ó! As Helenas transgridem, né? Enganar que estava grávida e botar um tijolo no caixãozinho branco e fazer todo mundo chorar enterrando aquela criança. Depois fugiu ainda por cima e... sei não. E aí, gente, se ele demorou 10 anos para engatar uma Helena na outra, agora na década de 90 ele vai engatar uma porção de Helena, uma atrás da outra. A década de 90 é a década das Helenas, tá? Então, 91 teve Felicidade e em 95 teve História de Amor. É a primeira vez que Regina Duarte faz uma Helena. Como eu falei para vocês, essa Helena daí é aquela que tem a filha, que é a Carla Marins, né, que faz a Joyce. Insuportável. Também não gosto dessa novela, até porque o objeto de desejo aí dos triângulos amorosos da vida era José Maier. Então assim, tem Joyce, tem namorado da Joyce que também é o saco junto com ela, dupla dinâmica da chatice. E ainda por cima o objeto... Aí depois tem essa rivalidade feminina que eu nunca gostei, tá? E ainda por cima o objeto dessa rivalidade feminina é José Maier. Bosta de novela, bosta. Não vejam, História de Amor é ruim. 1995, História de Amor, tá? E aí qual é o erro, qual é o dilema dessa Helena daí, dessa Regina Duarte? Ela se submete emocionalmente e aceita relações desequilibradas, adiando rupturas que eram necessárias e prolongando sofrimentos. Por exemplo, estava sempre passando a mão na cabeça dessa filha daí, dessa Joyce, e não sei o quê, mas eu não vou falar muito sobre essa novela daí porque eu não gosto. Agora vem uma novela boa. Esta é uma novela boa mesmo, que é a Quarta Helena.
Mais uma vez é Regina Duarte, tá? Porque eu acho que ele gostou da Regina Duarte como Helena. E ele fez Por Amor, 1997. Então teve 81, teve 91, teve 95 e agora 1997 nós temos Por Amor. Essa é muito boa. Essa é o creme de la creme das novelas. É claro que para vocês que já viram... por sinal, eu tenho aqui uma playlist de novelas nesse canal, tá? Vou deixar o link aqui em cima, o link aqui embaixo para vocês seguirem a minha playlist de novelas. Eu adoro falar sobre novela antiga porque eu era noveleira. Mas então, vocês sabem que a minha novela predileta é Renascer. Renascer original, de 1993. Olha eu com as uvas aqui. A de 1993. Mas, depois tiveram outras também que eu acho ótimas, tá? Tieta é maravilhosa. Olha, Tieta é maravilhosa. Eu tenho que fazer um dia um vídeo sobre Tieta. Eu também gosto muito de Roque Santeiro. E Roque Santeiro está na minha playlist. Já fiz vídeo aqui, tá? Sobre Roque Santeiro. Vou deixar link aqui em cima, link aqui embaixo. Mas Por Amor é um novelaço. E Por Amor está no top 5, com certeza. Qual é o problema, qual é o erro dessa Regina Duarte aí, dessa Helena, de 1997, de Por Amor? Ela troca o próprio filho, que estava vivo, pelo o bebê que nasceu morto da filha dela. Por sinal, essa novela é ótima, porque a atriz que faz a filha dela é a Gabriela Duarte, que faz a Maria Eduarda, a personagem da Maria Eduarda, e ela, de fato, a Gabriela Duarte, é filha da Regina Duarte. Então, assim, ficou muito legal. E a Gabriela Duarte, além de linda, é bichinha linda. Cara, ela tem uma cara linda, linda, bichinha linda. Além disso, ela é boa atriz. Tem vários momentos muito bons, assim. Então, assim, não é nenhuma Jade Picon, não, tá? Eu tô venenosa hoje. Mas ela é boa atriz. Não é nenhuma Jade Picon, não. E a década de 90 era tão ridícula que Maria Eduarda, ou seja, Gabriela Duarte, sofreu um hate desgraçado. A internet estava começando em 1997, tá? Começando. Então não tinha Twitter, não tinha nem Orkut ainda, não tinha essas coisas, não tinha Threads, não tinha Instagram, não tinha essas coisas, não tinha nem WhatsApp. Mas já tinha alguns sites, você conseguia fazer alguns sites onde você podia escrever textos, como se fosse um blog, né? E aí criaram um dos primeiros sites, assim, de hate que criaram, que foi o Eu Odeio a Maria Eduarda, uma coisa dessa, que era o nome. Falando que Maria Eduarda era um saco, que Maria Eduarda era chata pra caramba, que ela era mimada, que ela era enjoada, que falava de um jeito enjoado, não sei o que, lá. Obviamente a gente vai lembrar que, primeiro ponto, quem tá escrevendo o personagem é o Manuel Carlos, então assim, se ela tava sendo chata e enjoada, é o texto dele, não é a atriz, o problema não é a atriz, né? Até porque ela fazia muito bem. E, para além disso, que todo mundo hoje em dia já sabe, já reconheceu, é que Maria Eduarda é uma fada sensata. Maria Eduarda, ela já foi canonizada. Maria Eduarda aguentou muito e ainda foi simpática. Porque o que ela viveu na mão daquele marido dela, o Marcelo, e daquela maluca lá que dava em cima do Marcelo, que era a tal da Laura, feita pela Viviane Pasmanter. E aí, por que o público não gostava dela naquela época? Porque ela era uma mulher que não abaixava a cabeça. Porque ela falava. E falava de bate-pronto. Aconteceu, ela falou. Aconteceu, ela reclamou. Aconteceu, ela chamou atenção. E todo mundo achava isso uma mulher insuportável. Assim, o que a gente pode argumentar hoje é que, de fato, ela não tinha que ficar falando e brigando com o Marcelo e alertando e não sei o quê. Ela tinha que arrumar as coisas dela e ir embora. Era isso que ela tinha que fazer, né? Maria Eduarda, pica a mula. Maria Eduarda, desamarra seu burro aí dessa árvore. Vai voar para outro canto, Maria Eduarda. Não fica dando murro aí em ponta de faca, não. Talvez o erro dela seja esse, e não o fato de que ela levantava a voz dela. Ela falava. E, por sinal, todo mundo comenta isso. Que dicção que a Gabriela Duarte tinha, né? Como falava bem, falava muito bem. E nesse caso, eu tenho que bater palmas pro Manuel Carlos, porque o texto que ela falava era um texto muito interessante. Falei para vocês, né, que os diálogos do Manuel Carlos eram muito bons, né? Marcelo, não pense que o amor aceita qualquer coisa, por mais que ele seja a coisa mais importante que existe. Não pense que ele é de ferro e que ele aguenta qualquer coisa, não. Se você ama de verdade,
O amor aguenta qualquer coisa, assim. Não é verdade. O amor não aguenta nem mentira e nem deslealdade. Ele pode até resistir na hora, mas ele vai minguando e vai desaparecendo até morrer. Pelo amor de Deus. Esquece tudo isso que aconteceu. Olha pra mim, Eduardo, me perdoa. Por favor. Não. E o texto que ela falava era um texto que você escuta algumas coisas que Maria Eduarda fala para o Marcelo e fica refletindo. De fato, o que ela está falando é... Assim, ela foi muito injustiçada e hoje em dia ela já foi canonizada. Todo mundo sabe que Maria Eduarda era muito certa. A ideia original do Manuel Carlos para essa novela Por Amor era de que a Regina Duarte, né, a Helena, teria uma filha, né, no início da sua vida adulta, aí, com seus 20 e poucos anos. Essa filha teria uma saúde um pouco debilitada, engravidaria e também morreria no parto. Ele gosta desse negócio de morrer no parto, né, gente? Que mau gosto. Mas tudo bem, a gente sabe que isso para novela realmente é um gatilho aí para poder desencadear outras histórias que são incríveis. Mas então, a ideia original dele é que Maria Eduarda ia engravidar e ia morrer no parto, mas o bebê ia sobreviver. E aí o embate que teria seria entre Helena, a Regina Duarte, e o Marcelo, que é marido da Gabriela Duarte, né, da Maria Eduarda, porque eles iam ficar brigando para ver quem é que ia ficar com a criança. A ideia original era essa. Mas aí depois ele achou melhor não matar a Maria Eduarda, mas ele continuou deixando a saúde dela fraca, tanto que ela primeiro perde, a primeira gravidez que ela tem, ela perde, e depois, quando ela engravida de novo, por sinal, junto com a mãe dela casa de novo com Atílio, né, com o Antônio Fagundes, as duas engravidam ao mesmo tempo, e aí o filho da Maria Eduarda nasce morto. Além de nascer morto, ela ainda perde o útero. E a mãe mega preocupada em como a filha ia viver com isso. E é por isso que ela troca o filho dela, que nasceu vivo, pelo bebê que estava morto, que era neto dela, filho da Maria Eduarda. Agora, história de novela, né, gente? Isso só acontece porque as duas não tiveram os filhos numa grande maternidade, foi uma clínica. Clínica essa que era gerida por um obstetra que já tinha colocado a Maria Eduarda no mundo, ou seja, um médico velhinho. E, sobretudo, o fato de que o obstetra mais novo, ou seja, primeiro só tinham 2 médicos na clínica, né? E o obstetra mais novo era um rapaz que ela ajudou financeiramente ao longo da vida. Sobretudo com o fato de que ele pudesse fazer faculdade de medicina. Esse rapaz, ele era profundamente grato a Helena. E além de ser profundamente grato, como conhece a Helena desde que é pequenininho, brincava muito com Maria Eduarda quando os dois eram pequenos, quando os dois eram crianças. E no início da adolescência, lá pelos seus 13 anos de idade, 14 anos de idade, 15, os dois eram namoradinhos ou coisa parecida. E esse rapaz era apaixonado pela Maria Eduarda até hoje. Além disso, naquela noite em que as crianças nasceram, os 2 bebês nasceram, houve uma falta de luz, uma tempestade horrorosa, uma falta de luz. E como o parto foi um pouquinho adiantado, tanto de uma quanto de outra, os 2 respectivos maridos não estavam com ela, nem o Marcelo estava com a Maria Eduarda, nem o Atílio estava com a Helena. Ou seja, conjunções astrais de novela, aquele conjunto de coisas que a gente fala, nossa, como vem a calhar. Só 2 médicos, clínica pequenininha, tempestade que não deixa os maridos chegarem, médico novinho que tem uma gratidão pela Helena, que se sente em dívida com Helena e que ainda por cima é apaixonado por Maria Eduarda. E aí a cena da troca é um negócio tenso, todo mundo que viu aquilo ali ao vivo em 1997 lembra. E era uma tensão muito grande, todo mundo ficou assim com um mal-estar danado assistindo aquilo. E até hoje, quando você assiste, dá um mal-estar muito grande. O quê? Você não vai avisar ninguém antes de trocarmos os bebês. Eduardo vai ficar com o que tá vivo. Você tá louca? Não podemos fazer isso. Podemos, sim. É o que nós vamos fazer. Escuta aqui, César. Pensa bem.
Eu já tive a minha vida, eu já criei a minha filha até o dia do seu casamento. Eu já experimentei a felicidade de ter uma criança no meu colo, de amamentar um filho, de ver o sorriso da criança, entendeu? A Eduarda não, ela tá começando agora. Esse é o seu primeiro filho. E com o que aconteceu hoje, ela não vai poder engravidar nunca mais. Essa é a primeira e única chance que ela tem de ser mãe. Ela tá colocando toda a esperança de ser feliz nessa criança. Não podemos pensar assim, Helena. Ela vai poder adotar. Vai também poder gerar um filho numa outra mulher. Existem muitas maneiras dela substituir essa criança morta. Nada, ninguém substitui um filho morto. Vamos lá, vamos trocar os bebês antes que ela corte. Ninguém vai saber disso. Nunca, nunca. Eu sou médico. Eu tenho um compromisso com a verdade. Eu fiz um juramento. Você tem um compromisso com a vida. Isso sim. Onde tiver a vida, vai estar a finalidade, a verdade da sua profissão. E eu tô dando vida à minha filha. Eu posso arcar com a morte de um filho muito mais do que ela nesse momento. Eu não tô perdendo nada com isso. Eu apenas vou amar meu filho como se fosse meu neto. Ela vai amar o irmão como se fosse filho dela. Pensa nisso, por favor. Você não vê que não pode mudar a vontade de Deus? Foi por vontade dele que aconteceu dessa maneira, Helena. Deus é amor. O que Deus pode ter contra uma mãe que resolve se sacrificar pela filha? Sou eu que me proponho o sacrifício. Ninguém tá me obrigando a isso. Ela precisa desse filho muito mais do que eu. Ela não pode ter outro. Ela não é saudável. O casamento dela tá começando a balançar, César. Ela colocou nesse filho toda a esperança. Eu tenho o direito de fazer essa troca. Eu não tô matando ninguém. Eu tô só assumindo a maternidade de uma criança morta. Eu exijo que você me ajude e que você guarde comigo esse segredo. César, Deus não é só verdade pura e simples. Deus é vida, Deus é amor, Deus é felicidade. E é isso que eu tô querendo preservar pra minha filha. Que diferença faz saber que a criança morreu? Foi o meu. Pronto. Eu faço essa doação, eu faço isso por amor. Você me disse agora há pouco que seria capaz de qualquer sacrifício para ver Eduarda feliz. Sim. Eu sou médico, você sabe. E se diz sempre tão grato a mim pelo que eu fiz por você, pelo que a minha família fez pelos seus pais. Agora sou eu que estou precisando de você. É a Eduarda que está precisando de você. É agora, nesse momento, que você tem que dar valor à nossa amizade. Ninguém nunca vai saber, César, nunca. Ela não pode acordar antes que a gente resolva isso. César, olha pra mim. Matilda. Deus sabe que eu tô sofrendo. Só Deus sabe como é dolorosa a escolha que eu tô fazendo. Mas numa hora dessa eu tenho que pensar na minha filha em primeiro lugar. Você me deve, você vai pagar tudo que você me deve, você vai fazer o que eu tô mandando. Ela não chega a dizer isso, mas assim, tudo isso é um contexto, é um subtexto que a gente sente na interpretação dele, no coração dele. E se vocês pararem pra pensar, Maria Eduarda é a que mais sofreu nessa novela, né? Ela é quem mais perdeu ao longo dessa novela. Primeiro ela perdeu a primeira gestação dela, o marido traiu ela com a tal da Laura, o parto dela foi difícil, o bebê dela morreu. E ainda por cima ela passou por uma esterectomia, ou seja, ela perdeu o útero dela. Não poderia engravidar de novo, portanto. Viu a Laura engravidar do marido dela de gêmeos. Depois ela descobre que o bebê que ela estava criando há mais de um ano, já estava ali com 1 ano e meio, não era filho dela, na verdade era o irmão dela, era filho da mãe dela. A gente percebe pela última cena da novela que o bebê corre para as mãos da Helena e do Atílio, ou seja, vai ser criado pela Helena e pelo Atílio como filho, aquela verdade vai ser dita para ele, e que a partir de agora, a Maria Eduarda vai ter contato com ele como irmã, né? E tem muita gente que fala que o fato dela ter terminado a novela com o Marcelo também é uma perda, porque assim, Marcelo falhou muito. Marcelo era um machistão, um garotão mimado, mas ao longo da novela a gente pode dizer que ele amadureceu muito, que ele evoluiu muito, e que o fato dela ter terminado com o Marcelo não foi tão ruim assim. E a outra coisa interessante é o fato de que ela vai continuar sendo mãe,
agora de gêmeos, né? Porque como a Laura morreu, quem vai cuidar daqueles gêmeos é a Maria Eduarda com o Marcelo. Para muita gente, isso é mais uma penalidade para Maria Eduarda, né? Nossa, que vai criar os filhos da amante. Os filhos que simbolizam a traição do marido. Mas, assim, pensando em ver o copo meio cheio e não o copo meio vazio, a gente pode pensar que ela queria ser mãe e, de fato, ela está adotando 2 crianças, 2 bebês recém-nascidos e que ainda por cima são filhos do marido dela, esse marido dela que sempre quis ter filhos seus, com DNA seu, com sangue seu. Agora vocês me digam, quem vocês acham que verdadeiramente ficou com essas 2 crianças, com esses gêmeos? Foi a Maggie, a mãe da Laura, ou seja, a avó das crianças, ou foi Maria Eduarda, já que o Marcelo é pai das crianças? Eu entendi de que Maria Eduarda acabaria sendo mãe dessas 2 crianças. Tem gente que acha que não, que o Marcelo não faria isso com a esposa, com a Maria Eduarda, não ia impor aquelas 2 crianças dentro de casa para ela criar, e que quem ficou com a guarda mais assídua das crianças teria sido a Maggie, a avó das crianças. A outra coisa que precisa ser dita sobre a Maria Eduarda é o fato de que ela representava, assim, uma clean girl. Essas que a gente hoje em dia conhece como clean girl, era ela. Minimalista, os brinquinhos que ela usava eram, assim, super pequenininhos, super discretos, os colares também, uma discrição danada, uma maquiagem, assim, que às vezes nem parecia que estava maquiada, um cabelo super natural, aquele cabelo lisinho, assim, do tipo, eu nasci assim. Não faço nada de elaborado com o meu cabelo, não faço luzes no meu cabelo, não quero chamar a atenção. As próprias roupas também eram roupas minimalistas, quase sempre roupas muito claras, né? Muito bege, muito branco, bem a moda também da década de 90, vamos combinar, né? A gente sabe que normalmente uma década costuma se opor a outra em moda, e se na década de 80 a gente teve toda aquela extravagância de cabelos enormes, maquiagem de azul com rosa, aquelas sombras de azul com rosa, roupa roxa, meia neon, roupa brilhosa, ombreiras enormes. Aí a década de 90, ela assim, é muito clean. Só no início que ainda tinha algumas mulheres que ainda usavam alguma ombreira, e normalmente as mulheres que eram um pouco mais velhas, tipo a Helena. Depois as ombreiras foram totalmente caindo em desuso. E a Maria Eduarda, ela representa demais essa nova mulher da década de 90, que é muito clean, que hoje se aproxima muito desse visual clean girl e de roupa de gente chique, discreta, o que se opunha um pouco com a Maggie, que é mãe da Laura, porque Maggie era uma socialite, assim, uma nova rica, ou seja, alguém que tinha dinheiro há mais pouco tempo. A própria Branca Letícia também não tinha nascido na riqueza, não. Ela se casou com o marido dela porque o marido dela começou a fazer muito dinheiro. Ela antes era apaixonada pelo Atílio e o marido dela eram amigos, começaram na empresa. Ela tinha muito mais inclinação a ficar com o Atílio do que com o marido, mas como quem enriqueceu foi o marido dela, muito mais do que o Atílio. O Atílio ficou como um funcionário da empresa, né? Um arquiteto funcionário da empresa. Mas o dono da empresa era o outro, e aí ela, mega interessada em dinheiro, acabou se casando com esse outro homem, embora tenha passado o resto da vida apaixonada pelo Atílio. E nós sabemos que um dos filhos dela era filho do Atílio. Ela tinha 3 filhos, né? Tinha o Marcelo, tinha a Milena. Nossa, adorava a Milena com aquele cabelo curtinho dela. Era a Carolina Ferraz também. Ela tinha um romance maravilhoso com o Du Moscovis, que era um piloto de helicóptero. E tinha um filho mais novo, meu Deus do céu, que quem representava era o Murilo Benício. Olha, você vê como o Manuel Carlos é muito bom. Todas as cenas em que a Branca Letícia maltratava esse filho, era o filho que ela menos gostava. Na verdade, ela só gostava mesmo do Marcelo, que era o primogênito, né? Mas o jeito que ela destratava esse menino mais novo, olha, era uma coisa assim de dar uma punhalada no nosso coração. Porque, assim, mãe que maltrata filho é um negócio que o filho fica marcado pelo resto da vida. E ele era muito tímido, muito calado, um menino muito bom. E que buscava muito o amor de pai e mãe, né? Mas, assim, quem pior tratava ele era a mãe. Embora o pai também não desse muita atenção.
E a Branca Letícia tratava assim tão mal esses 2 últimos filhos, a Milena e o outro mais novinho, porque ela achava que quem era filho do Atílio era o Marcelo, que era justamente o mais velho. Ou seja, aquele que ela engravidou aí nesse início de quando ela meio que estava tendo romance com um e com o outro. E depois ela acabou optando pelo marido, que foi enriquecendo. Agora, a gente... Ó o spoiler, já vou contar. A gente descobre mais ao final da novela que quem era filho do Atílio que achava que não tinha filho nenhum, tá bom? Acabou que no final da novela ele tinha 2. O bebezinho, que nasceu da Helena, e um filho já bem mais velho, que era filho da Branca. Ou seja, ele tinha um filho com Helena e tinha um filho com Branca. Sendo ou não meu filho de verdade, um de vocês, ou 2, ou 3, ou nenhum, eu sempre amei vocês como se fossem meus. Nós vivemos um grande amor, Branca e eu, que durou muitos anos. Por quê? Por que ela nunca se separou e por que vocês nunca foram viver juntos? Nós vivemos juntos várias vezes. Era sempre comigo que ela ficava quando separava seu pai. E era sempre lá em casa que ele ia buscá-la quando queria fazer as pazes. Não dá pra entender, não. A gente descobre mais ao final da novela que o filho dele com a Branca não é o Marcelo. A Branca sempre tratou o Marcelo muito bem porque achava que era filho do Atílio. Mas o filho do Atílio é o menino mais novo, o Murilo Benício, que sempre foi mega maltratado pela mãe. E ela não fazia ideia disso. A ponto do terceiro filho dela ser justamente o filho do Atílio. Então, assim, rolou coisa ali nesses primeiros anos aí de relacionamento, talvez nesses 6 primeiros anos de relacionamento, dela já casada. Mas, né, parei pra falar da Branca e não fiz a comparação da Laura com a Maria Eduarda, que era o que eu queria fazer. Mas então, a Laura, justamente por ser filha aí da Meg, dessa socialite, dessa mulher que enriqueceu ainda mais recentemente do que a própria Branca, a Laura não representava essa clean girl. A Laura, ela tinha luzes no cabelo, ela chamava mais atenção, usava muito mais maquiagem, usava joias mais extravagantes, por sinal algumas joias dela que as pessoas queriam muito, pelas gargantilhas de ouro que ela usava, roupas mais provocantes, cores mais intensas. Então, assim, havia esse contraste visual entre a Laura e a Maria Eduarda. Além de haver o contraste maior ainda de personalidade. E o Marcelo, por ser uma pessoa conservadora, uma pessoa antiquada, um homem machista, a personalidade da Maria Eduarda era o que ele buscava para ser a esposa dele, a mãe dos filhos dele. Porque a Laura era uma mulher que já tinha namorado com vários caras, inclusive já tinha namorado com o próprio Marcelo, já vinha tendo uma vida sexual já há alguns anos, enquanto que a Maria Eduarda casou virgem, veja só. E isso para o Marcelo era uma coisa que importava. O fato dele ter essa moça que não gostava de chamar muita atenção, que era clean girl, que tinha sido educada de uma forma muito comportada pela mãe, a Helena, essa mulher de classe média, mas que educava a filha de um jeito muito correto. Essa moça que decidiu se manter virgem até o casamento. Então, assim, o Marcelo tinha a Maria Eduarda como ideal de mulher. Mais uma vez, um machismo aí do personagem. A gente não sabe se o Manuel Carlos endossava isso ou não endossava isso. Afinal de contas, quando a gente escreve vários personagens, a gente vai escrever gente que não presta, né? É normal. E ele estava representando o que o pensamento conservador e machista desse homem, desse Marcelo, o que ele achava melhor. E era a personalidade e o visual da Maria Eduarda. Até a voz e o jeito de falar da Maria Eduarda diferia muito da voz e do jeito de falar da Laura. Maria Eduarda tem uma dicção, essa dicção que eu falei para vocês, que é incrível, uma voz muito clara, muito límpida, uma vozinha doce também, enquanto que a voz da Laura é uma voz mais rouca, sabe? Um tom mais baixo, mais grave, ou seja, uma voz muito mais sensual, uma voz que lembra um pouco uma pessoa que bebe, uma pessoa até que fuma, uma pessoa que sai à noite, tá meio rouca.
enquanto que a voz da Maria Eduarda soa como uma menina meiga, uma menina doce, uma menina que não tem vícios, que não fuma, que não bebe, que não tá saindo à noite, não tá ficando rouca porque tá gritando na boate pra todo mundo ouvir, né? Porque a gente quando conversa em show, em boate, em festa, a gente tem que ficar aumentando um pouco a voz. Então, mais uma vez, para vocês perceberem as diferenças entre Laura e Maria Eduarda. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar like no vídeo, também de deixar muitos comentários, de compartilharem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem, porque isso ajuda o algoritmo, ajuda demais o canal. Beijos da Helena, que todo mundo gostaria de ser, e até a próxima!